Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. E com muita alegria estou de volta para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Mas antes de lermos o texto da palavra de Deus, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia e dar o seu like, apertar o sininho e compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a crescer e alcançar outras vidas, outras pessoas que precisam ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique comigo até o final desse vídeo, em nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 42, verso de número 5, do livro do profeta Isaías. Diz assim: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Meu amado, meu irmão, meu amigo, que está me vendo e me ouvindo neste momento. Nós estamos diante de uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, digna de toda aceitação, uma palavra que fala a respeito do Messias, o Filho de Deus, o Messias que foi prometido por Deus, que depois o Senhor o enviou aqui na terra para cumprir a sua palavra, lá no capítulo 3 e o versículo 16 do Evangelho de João. A Bíblia é clara, categórica em nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia está falando sobre alguns itens da referência ao Messias. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Deus está falando com ele. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Ele está falando aqui a respeito do Messias. E te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Foi para isso que Jesus veio no mundo. Ele veio, claro, primeiro para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a Bíblia diz que então ele ordenou que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, para todas as gentes, para todas as nações. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, para cumprir a sua ordenança, o seu idem que ele ordenou. Ele disse: comece em Jerusalém, vai à Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho do reino, ele disse, será pregado em todas as gentes, então virá o fim. E o evangelho de Cristo começou aquele tempo lá em Jerusalém, após a sua ressurreição. E esse evangelho se estende até hoje sendo pregado. Apesar que ele está sendo pregado de muitas formas.
O Evangelho está sendo pregado por interesse, está sendo pregado por ciúmes, por inveja, está sendo pregado por dinheiro, por fama, está sendo pregado de muitas formas. Nem todos que pregam o Evangelho estão pregando o Evangelho com responsabilidade, com temor e tremor. Nem todos que estão pregando o Evangelho estão visando o reino de Deus. Porque muitos estão pregando o Evangelho, mas junto com o Evangelho, as pessoas estão pensando no seu bem-estar próprio. Estão pensando de construir império evangélico. Estão pensando em brilhar no meio dos povos, ser grande, ser visto, ser contemplado e ser aplaudido. Tem pessoas que cantam dizendo que louvam a Deus, mas são os famosos cantores que desfrutam de palcos famosos para mostrar a sua voz, mas está longe de fazer, ou de louvar, ou de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Mas a Bíblia diz, importa que o Evangelho seja pregado por várias formas. Agora, no dia do juízo, o Senhor Jesus tratará com cada um segundo as suas obras. Mas o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, ele chamou Jesus Cristo em justiça, e ele tomou pela mão e guardou a Jesus, e ele deu Jesus por conserto do povo e para a luz dos gentios. Nós sabemos que os judeus rejeitaram o Evangelho, foram os gentios. E aqueles que creram e foram batizados serão salvos. E esse Evangelho foi passando, os apóstolos pregaram, e foi passando os apóstolos, foi vindo outros pregadores, outros ensinadores, e esse Evangelho até hoje se estende, está se estendendo no meio dos povos. Cada um que prega o Evangelho dando a sua parcela de cooperação no reino, e o reino de Deus está crescendo, e nós estamos aguardando a tão sonhada promessa, a tão prometida promessa, que o Senhor Jesus disse que quando o Evangelho for pregado em toda a terra, em todo o mundo, então virá o fim. E ele enviou Jesus para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. E o Evangelho do Senhor realmente tem esse poder, porque nós somos testemunhas oculares do que o Evangelho de Cristo tem feito. Eu sou testemunha porque o Evangelho me alcançou. A palavra de Deus me alcançou. E eu ouvi a palavra de Deus. E eu prestei atenção na palavra de Deus. E a palavra de Deus entrou na minha mente. E ela desceu no meu coração espiritual. Entrou no meu coração espiritual. E desceu nas juntas e medulas do meu corpo. E ela começou a discernir os pensamentos do meu coração. E transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui dando a minha parcela de cooperação, da mesma forma que eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus me libertou. Eu estou hoje transmitindo também esta poderosa palavra, para que ela também alcance outras pessoas
E assim como eu fui liberto do mal, as algemas que me prendiam, as algemas do maligno e do mal, que me algemava, elas foram quebradas pelo poder do Evangelho, da mesma forma que esta palavra que eu estou anunciando a você, que está me ouvindo, também ela tem o mesmo poder de quebrar essas algemas, essas amarras que está lhe prendendo, lhe oprimindo. E se você crê no poder do Evangelho, desta palavra que está sendo lhe anunciada, a sua vida pode ser transformada neste momento. E nós vemos que a palavra do Senhor, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Deus está dizendo, eu sou o Senhor. O Senhor com letra maiúscula. Eu sou o Senhor, com letra maiúscula. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Em alguns vídeos que eu tenho feito, eu tenho falado muito sobre isso, o perigo que tem das imagens de escultura. Lá no livro de Isaías, a Bíblia diz que o homem vai no mato, tira uma árvore, corta um pedaço de árvore de madeira, derruba a árvore, tira um pedaço, vai lá e racha, corta aquele pau, aquela madeira, pica ela, faz o fogo, cozinha comida e come. E depois pega um pedaço daquela mesma madeira que sobrou e faz um boneco, uma imagem, e se prostra diante dela e vai adorar. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Tem pessoas que fazem uma imagem de cobre, de chumbo, de pedra, de barro, de pau, de metal e adora. Tem pessoas que não faz, mas ele compra. Ele vai lá na casa onde vende imagem e compra uma imagem e se prostra diante dela e fica pedindo para aquela imagem que ele acha que é de uma suposta pessoa ou de um suposto ser humano que viveu, que foi canonizado, entendeu? Que eles falam que tem religião, a religião no mundo que canoniza as pessoas, santifica as pessoas. Quem que pode santificar as pessoas, irmão? O próprio Deus falou, sede santo, porque eu sou santo. Eu não tenho autoridade, ninguém tem autoridade para santificar ninguém, para declarar ninguém santo. Somente Deus, que conhece os seus eleitos, os seus santos. Mas homem da terra, nenhum. Principalmente aqueles que ainda carregando uma imagem de escultura do lado, prestando culto à imagem. Fica santificando pessoas e daquele dia em diante as pessoas começam a adorar aquela pessoa e começam a orar e pedir para aquela imagem interceder a sua causa, o seu problema, a sua dor. Mas a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de coisa. E Deus compara as pessoas que adoram imagem e fabricam a imagem, o mesmo valor que aquela imagem tem para Deus é o valor que Deus dá para a pessoa que cria ela. Porque a imagem, ela tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem nariz, mas não cheira, e nem som algum sai da garganta, porque ela é apenas um pedaço de madeira, ou de metal, ou de chumbo, ou de pedra, ou de pau. Ela não pode fazer nada. A única pessoa que pode interceder por você, meu amigo, é Jesus. Se você entregar sua vida para Ele, será salvo tu e a tua casa. Do contrário, você irá perecer e será envergonhado naquele dia. Agora, o Evangelho de Cristo
Ele é poderoso. Deus está dizendo, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não repartirei com ninguém. Deus não aceita. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tem pessoa que diz que adora a Deus, mas quer adorar uma imagem. Quer adorar uma outra pessoa que viveu só porque foi bom, foi canonizado, virou santo. Que isso aí é uma mentira da maior do mundo e tem gente que acredita nisso. Mas a Bíblia diz que o diabo, quando ele não tem do que fazer, do que falar, ele fala dele mesmo porque ele é mentiroso e pai da mentira, ele fica criando coisas para enganar as pessoas. Mas ai dessas pessoas que enganam as pessoas com mentira. Eles vão dar conta no dia do juízo de Deus da sua mentira e do seu engano. E Deus não divide a glória dele. Ninguém pode pedir para ninguém, para essa pessoa falar com Deus, para que ele possa alcançar a bênção de Deus. Não. Eu escolhi, já falo direto com Deus, logo direto, porque ele que é o dono, ele que é soberano, ele que é poderoso, é ele que enviou Jesus aqui, é ele que enviou o Filho. Agora a única pessoa que deve ser adorado junto com Deus é só Jesus e mais ninguém, porque é Jesus que morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. A minha glória eu não repartirei com outro, não darei nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não aceita ninguém falar para uma imagem assim, vai lá, pede para Deus me abençoar, entendeu? Ou Antônio, ou o João, ou Pedro. Pedro, manda uma chuvinha para nós, Pedro. Pedro não tem poder de mandar chuva nenhuma para ninguém. Ele está dormindo esperando o dia da ressurreição. Pedro não tem autoridade. A palavra Pedro significa Petras, pedra pequena. Agora a pedra angular, a pedra de cabeça de esquina, que foi colocada com cabeça de esquina, é o próprio Cristo. Jesus estava dialogando com os discípulos e disse para Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra, estava falando com ele, com Jesus, tu és Pedro. Pedro significa pedra pequena. Jesus é a pedra grande e angular. E sobre esta pedra, Jesus está falando com ele mesmo. Eu estou apontando para mim e os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Sobre esta pedra, Jesus estava dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você faz parte da igreja do Senhor, larga a idolatria, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham a luz, vou-las faço ouvir. Olha aqui, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías estava sendo usado por Jeová, o Todo-Poderoso, anunciando a vinda do seu Filho Jesus como luz das nações e dos gentios, para brilhar no meio das trevas, para abrir os olhos dos cegos, fazer o paralítico andar, o mudo falar, o morto ressuscitar. E ele veio, o seu ministério, ele revelou todas essas coisas, curou os leprosos, expulsou o demônio, preparou a sua comitiva de obreiros, de apóstolos, para iniciar esse toque de trombeta de 2000 anos, que já está terminando agora para vir o último toque poderoso de trombeta que vai ser tocado pelas duas testemunhas na grande tribulação, e depois virá o fim. Mas o Senhor Jesus foi anunciado pelo próprio Deus. O próprio Deus diz, eis que
as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu anuncio. E antes que venha a luz dos povos, a luz das nações, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Aí ele disse, antes que venha a luz, eu anuncio a vocês que ela vai vir. E vou-las faço ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alce a voz o deserto, e as suas cidades com as aldeias de Quedar habita. Alcem a voz o deserto e as aldeias com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clame do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. É isso que está acontecendo. O Evangelho está sendo anunciado. A glória do Senhor está sendo anunciada. A pregação do Evangelho está sendo pregada em todo o mundo, em todas as ilhas. E nós estamos fazendo parte, também dando a nossa parcela de contribuição para o reino de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Esta é a palavra que eu tinha que falar nesta noite. Não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Aperte o sininho, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, porque você vai estar ajudando essa palavra a alcançar outras pessoas, em nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.